e eu gostaria que você pudesse compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando, na sua visão, né, qual a importância realmente da gente ter a presença, ter a participação das mulheres na política? Então, Robson, nós mulheres somos mais da metade ainda, né, da população brasileira. Então, o ideal é que esse tema nem fosse discutido, né, que fosse uma coisa completamente natural, normal, a participação da mulher na política. É totalmente fundamental. Não tem como nós pensarmos nossas cidades, não tem como pensar saúde pública, não tem como pensar educação, não tem como pensar nada sem a participação das mulheres. Essa tentativa de lutar pela igualdade de gênero seria também uma tentativa de tornar mais efetiva o processo, mais efetivo o processo democrático no Brasil, fazer valer realmente a nossa democracia, a representação das mulheres? Com certeza, nós temos um profundo déficit democrático. Né? Nós temos não só a ausência das mulheres, nós temos a ausência dos negros e negras nos nossos parlamentos, nos nossos executivos. Nosso parlamento nacional tem 15% de mulheres. Assim, muito atrás em todos os rankings internacionais, nós ficamos lá para depois de número 150 para lá, entre todos os países do mundo. Então, nós temos um profundo déficit democrático no nosso país e grande parte dele é pela subrepresentação das mulheres na política, no parlamento, nos executivos, nos conselhos. Ana, e um detalhe muito importante que vale a pena a gente comunicar para o nosso telespectador é que algumas pessoas têm a imaginação, pensam, na verdade, que as mulheres só não participam da política porque não querem. Mas, na verdade, há, em meio a tudo isso, alguns componentes históricos e culturais que acabam impedindo essa participação, na verdade? Exatamente. Não é que as mulheres não queiram. As mulheres foram ensinadas a não participar. As mulheres foram isoladas, as mulheres foram impedidas, muitas vezes, de uma participação. Isso vem lá de trás, vem da formação do nosso país, formação da nossa nação. Nós temos uma formação, nós sabemos um pouquinho de história do Brasil, colonial, né, desde a nossa colônia, escravocrata, patrimonialista, a questão da terra, do patrimônio, da propriedade, sempre foi muito forte na formação do nosso país, e patriarcal. Então, eu trabalho na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Outro dia estava revendo umas atas lá da época de Dom Pedro I, ainda do Senado, e de debate sobre o que deveria ser ensinado nas escolas de conteúdo, né? As escolas eram divididas, meninos e meninas, e lá alguns senadores defendendo que para as meninas só precisava ser ensinada a matemática básica, soma, subtração. Para os meninos já deveria ser ensinada a trigonometria, geometria, porque, segundo os senadores, as mulheres não precisavam aprender. Então, esse tipo de exclusão histórica, né, desde a nossa infância também, isso vai sendo reproduzido, nos é ensinado com o que nós devemos brincar, sobre o que nós devemos brincar, e isso já cresce no imaginário da menina de que aquele espaço da política não é para ela. Lá as pessoas falam alto, tem um tom agressivo, são homens, né? Então, o espaço da mulher é onde? É o espaço da casa, da família, dos cuidados com os idosos, com as crianças. Então, isso é uma construção cultural que ela não é fácil de ser rompida. Eu sempre falo nas minhas aulas, quando eu vou tratar esse tema, de que se a gente não mudar os partidos políticos e a sua estrutura patriarcal, nós não vamos incluir mulheres. Isso vai desde coisas básicas, assim, o horário da reunião. Se o horário da reunião é no horário de buscar a criança na escola, é no horário de dar janta, e na nossa sociedade quem faz essa tarefa são as mulheres não vão poder participar da reunião. Se elas não podem participar da reunião, como elas vão participar do processo político? Ou seja, tentar desconstruir essa história, né, isso que está enraizado na nossa cultura, infelizmente, de que a política é só coisa de homens, né? A política é um universo masculino, isso é coisa para homem, não é coisa para mulher. Até se dizia antigamente que mulher só tinha direito, quando podia falar, até dentro de casa, só podia dizer
para dentro, menino, sim, senhor, e show galinha, né? Um absurdo, mas que, por mais que pareça ser algo muito distante, que está ligado ao nosso passado, ainda tem presença desse tipo de comportamento no nosso dia a dia. Nem que seja através de brincadeiras e de piadas maldosas, mas que vão entranhando na nossa cultura e traz como reflexo, entre vários outros, a ausência da participação da mulher também na política, não é isso, Ana? Exatamente. Eu trabalho aqui em Brasília no parlamento, né? Então, 2020, nós ainda vemos as nossas parlamentares sendo assediadas de todas as formas, os seus projetos sendo menosprezados dentro das suas bancadas, os postos mais cobiçados do Congresso, por exemplo, uma presidência de uma comissão de Constituição e Justiça, são muito mais difíceis para uma mulher alcançar, o posto de das presidências das casas. Então, porque vai acontecendo esse afunilamento, né? E vão criando-se certas barreiras para que as mulheres não ultrapassem e cheguem nesse domínio dos homens, né? Isso é muito profundo ainda na nossa sociedade, infelizmente. Agora, no Rio Grande do Norte, as mulheres são valentes e tem muita história para contar, viu? Eu estava lendo a história da Alzira Soriano, que foi nossa primeira prefeita da América Latina. Você sabia que o marido dela morreu de gripe espanhola lá atrás, na primeira década do século XX? Eu não sabia, hoje eu fui rever a história dela. Ela ficou viúva jovem, o marido morreu de gripe espanhola, que foi uma pandemia, né, muito semelhante à pandemia que nós estamos vivendo hoje. Olha só que informação, né? E também nós tivemos no Rio Grande do Norte o primeiro voto feminino, né, que aconteceu na cidade de Mossoró com a Celina Guimarães. Guimarães, exatamente. Então, as primeiras mulheres que se alistaram, né? Porque na época a gente se alistava, né? Tirar o título eleitoral, como seria muito, né? Elas se alistaram mesmo contrariando a Constituição, porque na época ainda valia a Constituição de 1891. Você sabe que essa Constituição, ela não proibia as mulheres de votarem. Elas diziam que podiam votar todos os cidadãos. Aí listava lá que não podia os padres, eu acho, não podia soldados, não podia, não falava que não podia as mulheres, mas pelo fato da palavra cidadãos não abarcar mulheres, a cidadania da mulher não era considerada. Ou seja, a mulher não era considerada uma cidadã pela própria Constituição do país naquele tempo, né? No Império ainda. Exatamente. E aí as mulheres do Rio Grande do Norte, foram 15 mulheres, se não me engano, romperam, se alistaram, votaram, os votos delas foram considerados inapuráveis pelo nosso tribunal da época eleitoral federal, né? Então, mas elas começaram a empurrar, assim, a abrir essa porta, né? Que aos poucos vai sendo aberta. Para até hoje a gente ainda tem muito déficit, mas a gente já avançou, né? Também. Uma certa vez, estamos conversando, você que conectou conosco agora, com a Ana Prestes, cientista política, conosco aqui, está conversando um pouquinho sobre a importância da participação das mulheres na política. Ela que também é professora, está compartilhando esse conhecimento importante com a gente. E eu pergunto, como é que você se sente, inclusive como mulher, na hora que você ouve o seguinte: mas as mulheres são mais emotivas, são mais sensíveis, não daria certo para a política por causa disso, poderia ser mais manipulada até pelos homens que estão, por exemplo, dentro do parlamento, nos ambientes da política, é um ambiente que às vezes não se respeita muito. Como é que você se sente quando ouve coisa desse tipo? Estereótipos culturais, né, que vão sendo construídos. É lógico que nós, mulheres, nos sentimos muito mal, porque nós temos um trabalho duplo. Primeiro, nós temos o trabalho de convencer as pessoas das nossas ideias, que as nossas ideias são justas, né? E o nosso trabalho duplo é de convencer as pessoas de que o fato de nós sermos mulheres não nos impede de ter opinião e participação, né? Então, nosso trabalho, ele é sempre dobrado, né? A gente tem que provar 2 vezes a nossa capacidade. E são estereótipos, nós vimos com a presidenta Dilma, que foi a única presidente do Brasil até hoje, né? No seu processo de derrubada, tem um componente político, sim, mas tem um componente misógino, tem um componente de discriminação. Grande, forte. O tipo de xingamento, coisas que não se fazem
com homens. Na história, nós temos vários exemplos, né? Nós temos exemplo nos Estados Unidos da Angela Davis, que eles não tinham provas, né, para prendê-la lá por um assassinato que houve na época. Então, eles construíram a tese de que ela estava apaixonada, então, que uma mulher apaixonada, ou seja, sempre são eleitas algumas características pretensamente de mulheres ou supostamente de mulheres, porque culturalmente foi construído assim, para nos descreditar, nos desqualificar, porque não nos desqualificam pelas nossas ideias, mas pelo fato de sermos mulheres que têm ideias. Algo desse tipo aconteceu no Parlamento Brasileiro. Eu me recordo quando era senadora Luísa Helena, na época, pelo PT de Alagoas, e houve esse tipo de desqualificação em relação a ela por parte do presidente da casa, que era o senador Antônio Carlos Magalhães, dizendo algo a respeito, insinuando coisas dela em relação a um outro senador, Luiz Estevão, né? A mulher, ela sempre está com alguém ou não está com alguém, ou está faltando homem, ou tem um homem demais, ou alguém está manipulando. Nunca é porque ela tem ideias, né? Ela sempre está como um joguete na mão de alguém. Isso é uma forma de impedir as mulheres de participarem na política. Perfeito. E temos ainda 3 minutos de entrevista, Ana, e eu gostaria que você desse uma palavra, pelo conhecimento, inclusive, em relações internacionais que você tem, conhece dados de vários outros países. Essa realidade, ela também está presente muito fora do Brasil, ou ainda é algo nosso por sermos um país ainda tão jovem se comparado a outros? Não, existem gradações diferentes. Nós temos países vizinhos aqui como Chile, Argentina, em que a pauta da questão da mulher está muito mais avançada. Na Argentina, eles aprovaram agora a metade do parlamento, obrigatoriamente, são cadeiras para mulheres, tem que ser preenchidos por mulheres. Lá a pauta do aborto está bastante avançada, né? Então, depende muito do estágio de cada país, da profundidade dos debates de cada país, de como as organizações também das mulheres avançaram, como esse debate ele avançou, porque são várias nuances, né? Você tem que ver a questão educacional, como está construída a questão educacional de cada país. Então, é diferente. Agora, é uma luta internacional. A luta pelos direitos das mulheres, ela é uma luta internacional. Tanto é que a gente tem um Dia Internacional da Mulher, em que no mundo 8 de março, por exemplo, ele é comemorado, né? Por enquanto juvenil sobre o 8 de Lembremos da Rosa Luxemburgo, né? Da mulher. Ana? Ana? Da Rosa Luxemburgo. Oi? Lembremos da Rosa Luxemburgo, né? Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, mulheres que lá atrás, né, no final do século XIX, começo do século XX, já lutavam pelo emancipacionismo, né? As sufragistas, né, que lutaram pelo direito do voto feminino. Então, a luta das mulheres é uma luta internacional que se manifesta de acordo com a cultura também de cada país, de acordo com o nível do debate político de cada país. Perfeito. Ana, eu quero agradecer, Ana Prestes, a sua participação aqui como cientista política no nosso programa Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda e compartilha com os nossos telespectadores, especialmente as telespectadoras, o sentimento que brota no seu coração por ser uma mulher que gosta da política e que tem participação desde pequena. Eu acho que as mulheres ainda vão conquistar muito esse espaço da política, eu tenho esse sentimento. Eu tenho 2 filhas, eu já percebo na geração delas que já vem aí, sabe, gerações diferentes, que já veio o mundo de uma forma mais igualitária, mais solidária, de uma forma mais colaborativa. Eu acho que um mundo em que as mulheres estarão na política será um mundo melhor. Nós teremos cidades melhores, teremos melhor saúde, melhor educação, teremos mais partilha, mais diálogo, mais compreensão e mais profundidade nas nossas políticas realmente transformadoras. Eu acho que as mulheres vão ainda vir durante esse século e nos próximos para transformar a política. Muito bem. Eu agradeço a sua participação, cientista política Ana Prestes, aqui no nosso Espaço Cidadão, e seja sempre bem-vinda. Obrigada, Robson. Obrigada a todo mundo que parou para nos ouvir.